Saudações a todos, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da segunda vinda de Cristo. Nós já temos aqui uma reflexão sobre este assunto. Se você quiser conferir, vai aparecer aqui em cima nos cards. É só você acessar e conferir este outro vídeo que nós temos a respeito deste assunto. E como eu tenho pedido aqui, sempre nos meus vídeos, falando do objetivo deste canal, que é promover o crescimento espiritual e fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível. E aí, então, se você quiser me ajudar nesse propósito, nesse objetivo, eu vou pedir para você, caso você ainda não seja inscrito, que você se inscreva no canal, curta os vídeos que você gostar e compartilhe aqueles vídeos que você achar que é interessante para alguém que você conhece, para os seus contatos, tá bom? Muito bem. Então nós vamos falar um pouco a respeito da segunda vinda de Cristo, partindo da informação de que, conforme está registrado lá em Atos capítulo 1, versículo 11, depois que Cristo ressuscitou, e aí estando ele com seus discípulos, diz o texto lá: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como o vistes subir. Então, para os cristãos, existe uma promessa que é a nossa esperança, que é a promessa da volta de Cristo. Quanto à volta de Cristo, então nós cremos que no seu retorno acontecerá a consumação dos séculos, e assim acontecerá também a ressurreição dos mortos, aqueles que viveram com Cristo ressuscitarão para a vida eterna, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna. Em resumo, é isso o que nós cremos a respeito da segunda vinda de Cristo. Portanto, todo cristão vive aguardando o cumprimento desta promessa. Quando o apóstolo Pedro escreve aqui a sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, nós podemos perceber aqui algumas informações importantes. Já na época do apóstolo Pedro, existiam pessoas que duvidavam do cumprimento desta promessa. Tanto é que, de acordo com o que está registrado ali do versículo 1 ao versículo 7, estes que duvidavam diziam: onde está a promessa da sua vinda? E eles diziam: desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, na visão dessas pessoas, essa promessa da volta de Cristo seria uma promessa que não se cumpre. E aí o apóstolo Pedro, argumentando essas pessoas que duvidavam da segunda vinda de Cristo, ele diz o seguinte: olha, eles dizem isso porque deliberadamente eles se esquecem de algumas coisas importantes. Primeiro, que os céus e a terra foram criados por Deus pelo poder da sua palavra. Se você depois quiser, vai conferindo aí no texto. E o apóstolo Pedro vai argumentando também, dizendo que o mundo antigo pereceu em água, na época de Noé, pela mesma palavra. A palavra que trouxe à existência todas as coisas. E aí, então, ele diz o seguinte, que pela mesma palavra, pelo poder da mesma palavra, pela palavra de Deus, pela autoridade de Deus, os céus e a terra estão entesourados para o fogo e reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então vejam que o apóstolo Pedro confronta a dúvida dessas pessoas que colocam em descrédito a promessa da segunda vinda de Cristo, então fazendo referência ao poder da palavra de Deus, ou à autoridade da palavra de Deus. Deus prometeu e a sua palavra certamente há de cumprir. E aí então, na sequência do texto aqui, o apóstolo Pedro faz uma explicação a respeito da segunda vinda de Cristo. E ele diz o seguinte, que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Aqueles críticos estavam dizendo que, na verdade, a promessa não se cumpriria ou ela estava demorando muito. Mas Pedro diz, olha, não retarda o Senhor, ele não está demorando como vocês pensam. O apóstolo Pedro faz referência à longanimidade de Deus, mostrando que o tempo que para muitos signifique uma demora ou signifique um não cumprimento dessa promessa, Pedro diz, esse é o tempo da longanimidade de Deus, é o tempo que Deus tem dado como oportunidade
de arrependimento para aqueles que não creem na sua palavra. E o apóstolo Pedro usa um outro argumento aqui, dizendo o seguinte, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E então ele faz a referência ao fato de que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, como que o homem que está preso ao tempo diz que Deus está demorando a sua promessa, se Deus não está preso ao tempo? Para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não faz diferença para Deus se passar 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos para que seja cumprido a sua promessa. E aí o apóstolo Pedro termina aqui nessa argumentação dizendo que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Aqui fazendo uma referência ao cumprimento que será repentino. A hora que ninguém estiver esperando, então a promessa será cumprida. Portanto, nos argumentos do apóstolo Pedro, nós vamos aprendendo que, na verdade, o Senhor não tarda a sua promessa. Agora, finalizando aqui a nossa reflexão, para você e eu, que aguardamos a promessa do Senhor, que não duvidamos do cumprimento dessa promessa, como que nós devemos aguardar até que Cristo cumpra a sua promessa? Aqui do versículo 11 ao versículo 13, nós vamos ver que ao contrário dos ímpios que duvidam, que escarnecem, que zombam da promessa e andam segundo as suas próprias paixões, aqueles que esperam a promessa do Senhor, o cumprimento da promessa, devem viver em santo procedimento e piedade. Confira aí no versículo 11. Mas também devem esperar e ter pressa da vinda do dia de Deus, deve ter anseio por este dia. O apóstolo Pedro diz ainda que aqueles que aguardam a promessa devem esperar novos céus e nova terra, segundo aquilo que Deus nos prometeu. Conforme registrado aqui no versículo 13, devem empenhar-se para serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E também devem ter por salvação a longanimidade de Deus. Entender que se seremos salvos é porque Deus é longânimo. Então, aqui nós terminamos essa reflexão. Eu espero que, para você que aguarda o cumprimento da promessa da vinda de Cristo, que o seu coração se alegre ainda mais e que você fortaleça essa esperança no seu coração. Se você ainda duvida da segunda vinda de Cristo, procure compreender à luz da palavra de Deus, procure entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Um grande abraço para todos, Deus abençoe ricamente.